Oi, gente. Voltei. Tudo bem? Ficou errado, né? O posicionamento da câmera, então vamos tentar de novo. Vamos ver quem é que entra aí. Vamos. Vamos aguardar. Não muito. Desligou o fogo? Desligou o fogo. Tudo bem? Quanto tempo, né? Gente, eu queria trazer, vai ficar salvo aí, eu queria trazer uma palavra pequena aqui para vocês a respeito de arrependimento. Oi, celebridade, sejam bem-vindos. Quero trazer sobre arrependimento e sobre a compensação. Na última transmissão ficou virado, o pessoal falou assim, não, Zé, vira. Aí eu trouxe novamente, excluí aquele, vamos fazer novamente aqui rapidinho, quase na hora de almoçar, né? Tá escuro? Tá escuro? Como é que tá aí pra você? Me fala, me dá um feedback. Fala aí um pouquinho. Então, para falar sobre arrependimento, eu separei algumas características. E quais são essas características? A pessoa que ela é arrependida é aquela pessoa que ela não vive se justificando. Você conhece aquela pessoa que vive se justificando? Ah, mas eu sou assim por causa daquilo. Ah, mas eu fiz isso por... Oi, Hélio. Oi, João. Sejam bem-vindos. Tá bom? Dá um feedback para mim saber se vocês estão ouvindo direitinho, se a iluminação tá boa. Vocês já sabem que eu não sou muito boa nisso, então me ajuda aí, gente. Me dá um feedback. Vocês estão me ouvindo? Eu excluí a outra live e tô fazendo essa aqui. Antes eu não tinha falado com ninguém. Era só um teste, porém vai ficar gravado. Eu tenho certeza que vai encontrar um terreno para que venha fazer morada e trazer mudança para a vida da pessoa. O tópico dessa mensagem, novamente, é sobre arrependimento versus compensação. Eu estava falando que pessoas que não estão arrependidas, elas dificilmente encontram uma convergência para a vida delas. O que significa? Você conhece aquelas pessoas que vivem se justificando? Justifica seus erros, justifica os motivos de fazer as coisas erradas, estão sempre na defesa, né? Defende, ataca, mas dentro daquilo que acredita. Pessoas que não estão arrependidas, elas choram copiosamente, mas você não vê mudança na vida delas. Você vê pessoas desse mesmo cenário, que elas não buscam uma mudança, mas falam que estão arrependidas. Eu vou trazer 2 personagens bíblicos para essa história, para tentar elucidar, para tentar esclarecer mais ou menos aonde e que ponto que eu quero chegar. Vamos falar um pouquinho sobre Zaqueu. E para falar de Zaqueu, eu vou ler para você lá em Lucas 19. Oi, leitoras da fé. Oi, Geni, tudo bem? Vamos, então, para Lucas 19, gente, não repara. Às vezes eu vou fazer assim, ó. Mas é porque eu não tenho tudo decorado, né? Mas tá aqui, ó. Muita coisa na minha cabeça. E eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. Lá em Lucas 19, tem a história de Zaqueu, que fala que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um publicano. Ele queria ver Jesus, mas tinha uma pequena estatura. Subiu em cima de uma figueira brava e acenou para Jesus. Zaqueu, ele tinha várias limitações que podiam atrapalhá-lo naquele objetivo. Zaqueu, para ele ter feito todo aquele cenário, todo aquele trajeto em busca de um arrependimento, ele encontrou vários caminhos que podiam atrapalhá-lo, mas mesmo assim ele permaneceu firme. A Bíblia fala que ele era um publicano, ou seja, ele tinha um título.
Ele era alguém importante. Ele podia muito bem pensar assim, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, mas por que eu? Mas eu sou. Mas ele não pensou assim. Ele simplesmente viu que a vida dele precisava de uma mudança e foi atrás dessa mudança. Ele começou a planejar. Eu estou ouvindo falar de alguém. Eu estou ouvindo falar de alguém que traz mudança. Eu estou ouvindo falar de alguém que traz curas. Eu estou ouvindo falar de alguém que está transformando pessoas de dentro para fora. Que está tirando máscaras. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era pequeno. Ele era publicano. Ele tinha uma patente. Ele tinha uma pequena estatura, que era um limitador. Porém, ele não se preocupou. Rapidamente subiu em cima de uma figueira brava. Ele não se preocupou com a botânica. Se você for pegar nos estudos, uma figueira brava pode exalar texturas, venenos que podem causar alguma dermatite no corpo, mas isso não foi problema para Zaqueu, porque Zaqueu ele queria uma mudança. Zaqueu, ele cansou de justificar os seus erros. Não, eu preciso tirar mais imposto aqui por causa disso. Não, eu estou arrependido por tudo que estou fazendo, mas vou continuar fazendo. Zaqueu, ele não quis continuar mais dando desculpa para uma vida sem resultado. Ele abriu o seu coração, mostrou para Jesus as mãos limpas. Olha aqui, Jesus. Tudo o que eu fiz contra os outros, eu fui lá e restituí. E se fiz algo mais, também restituirei. Lê a história de Lucas, de Zaqueu, está lá em Lucas 19, dá uma lida. Você vai ver como que o arrependimento e a compensação andam juntos. O remorso, como diz a Leituras da Fé, não significa uma mudança de vida. Remorso é você ver, sabe aquela pessoa que chora, chora, principalmente dentro das igrejas, até mesmo dentro de casa. Chora, mas daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa. Quantas pessoas... Oi, Lino. Tudo bem, Ricardo? Sejam bem-vindos. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem, que tem esse jogo, esse cenário, essa caminhada de justificação e chora e não existe uma mudança de vida? Denigre pessoas. Culpa, julga, critica. É o tempo inteiro atrapalhando a vida das pessoas, o propósito das pessoas. Com certeza, no decorrer da sua vida, você encontrou pessoas que agiram como verdadeiras setas do inimigo, atrapalhando a sua caminhada com Deus. Sabe aquelas pessoas que acordam e falam assim, deixa eu ver quem que eu vou perseguir hoje? Com certeza você conhece. Em vez de serem pontes para ligar as pessoas aos seus destinos, na verdade, elas abrem buracos. Faz você cair, faz você parar. Oi, Patrícia. Faz você cair em outro buraco. Daqui a pouco você está em outro buraco e o seu propósito cada vez mais distante. Você imagina a história de Zaqueu, a multidão toda ali falando para ele assim, o mestre não vai falar com você só porque você é o... Pode parar, você é pequeno, você não vai alcançar o mestre. Olha o tanto de gente que está ao redor dele. Quem lembra da história de Jairo? Quando a filha dele também estava enferma. A multidão também estava toda ali. Pare de atrapalhar o mestre, pare de atrapalhar o mestre. O mestre tem um propósito, o mestre precisa ir ali. Mas Jairo, ele sabia que o mestre não ia abandoná-lo. E permaneceu no propósito. O mestre vai curar a minha filha. E foi o que aconteceu. E da mesma forma aconteceu com esse pequeno homem Zaqueu. A vida dele foi transformada. Como eu falei no início desse vídeo, eu disse que eu ia trazer dois personagens, né? Vamos lá para Gênesis 27, 40. Eu vou ler para você rápido. Vocês estão com fome? Não vai comer agora não. Come um pouquinho da palavra, peraí.
Gênesis 27. Aí você já vai já abastecido e pensando, quem será que eu preciso pedir perdão e trazer uma compensação? As pessoas não querem compensar. As pessoas viram para o céu e falam assim: Deus, me perdoa porque eu fiz isso com a minha mãe. Me perdoa porque eu fiz isso com meu pai. Me perdoa porque eu fiz isso com minha irmã, com meu irmão. Me perdoa porque eu fiz isso com meu parente, eu não sei quem. Mas certamente hoje você precisa pedir perdão e compensar alguém que você tanto afligiu, tanto atrapalhou. Vamos lá? Gênesis 27, 40. Não sei se vocês conhecem a história de Esaú e Jacó. A palavra de Deus lá em Gênesis 27, 40 diz o seguinte: você viverá, falando para Esaú, por sua espada, e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará o pescoço do seu pescoço todo jugo. Você tem noção do que Esaú vivia para poder, como é que eu posso dizer, resolver a situação com o irmão dele? Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura do irmão. E ele se sentiu totalmente prejudicado. Imagina você, que às vezes você também já deve ter aí, alguém já deve ter entrado no seu caminho, atrapalhado a sua vida, atrapalhado as suas bênçãos, reteu a sua bênção, reteu o seu chamado. Imagina o quanto de tempo que você às vezes pode estar perdendo não perdoando essa pessoa. Quando você não perdoa, o problema fica com você. Você precisa entender que o perdão dói. Não estou dizendo que é fácil, não, dói. Mas quando você não o libera, você gera marcas, amargura, doença na alma. E você precisa se desvincular disso, tirar esse fardo de você. Esaú, ele começou uma jornada de perseguição em relação ao irmão dele. Vou matar. Ele me roubou. Como que o meu irmão fez isso? Ele foi. E foi uma saga de perseguição muito grande. Perseguiu, mas Deus tinha propósito nisso tudo. Quando você vai lá em Gênesis 33, 4, vamos lá. Gênesis 33, 4, vem relatando o encontro entre os irmãos. Vou ler para você. E diz: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Abraçou o seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Aqui a gente vê um choro de arrependimento. Sabe qual é a característica do choro do arrependimento? Mudança. A partir daquele momento, a história de ambos criaram uma nova história, entrou num novo patamar, entrou num novo ciclo. Toda vez que você pede perdão, você libera a amargura de dentro de si. E você começa a ficar até mais jovem. Você sabia disso? A amargura te envelhece. A falta de perdão vai criando em você sequelas. E se você não liberar, você adoece. A minha palavra, então, nesta manhã, neste momento de almoço, é essa. Se você agrediu alguém verbalmente, se você foi ofendido ou ofendeu, eu não sei o que você fez para poder atrapalhar a vida de alguém. Mas se você fez algo, só existe um caminho: o arrependimento. Você se arrepende,
Faz aquela lista. Eu agredi essa pessoa nisso, eu atrapalhei essa pessoa assim, eu agi errado dessa forma, eu falei isso, eu roubei, eu menti, eu enganei. Eu podia falar aqui a história toda de Jacó, mas eu prefiro que você leia. Eu sei que aqui muitos já conhecem o quanto a vida dele foi difícil. Foi problema atrás de problema por causa de uma brecha. Você imagina. Esaú seguiu, porque ele liberou. Teve a sua história. Pá, fechou. Já Jacó não, ele sofreu um pouquinho. Então, para a gente ir para os finalmente, que eu sei que você deve estar com fome, faz uma planilha e começa a estabelecer uma meta. Como e quem você afetou emocionalmente. O chamado da pessoa, você atrapalhou, você foi certa na vida da pessoa, só porque ela não era do jeito, da sua forma, do jeito que você queria. Ah, eu não vou ungir ela não vou ungir ele não, porque ele não me agradou nisso. Ele não carregou minha mala aqui. Ah, ele não fez a minha comida aqui, ou ele não me emprestou esse dinheiro aqui, ou ele... Esteira, segue. Jesus vai ter com você. Jesus vai estender o cetro ao seu favor e você vai ser honrado. Só tira essas bagagens. Precisa tirar a bagagem da amargura, da falta de perdão e seguir. Não tem como você frutificar se você não seguir. Eu estou num estudo de provérbios muito intenso. E lá em provérbios, o que mais se vê em provérbios é sobre o temor. E o temor, depois que você toma posse do temor ao Senhor, você começa a ter características de... Você vai começando a... Peraí, isso eu não posso fazer mais. Isso eu não posso falar mais, isso eu não posso ouvir mais. Você começa a ter algumas características de mudança. Por quê? Porque você teme a Deus. E quando você teme a Deus, você busca uma mudança. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, o E10, tudo bem? Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Se você é uma pessoa que está vazia, esgotada, cansada, cheia de fardo, que é uma mudança e não está encontrando saída, só existe um. Se arrependa e compense as pessoas que você prejudicou no decorrer da sua vida. Compense-as e Deus vai honrar. Eu deixo as palavras lá de Provérbios que fala que o temor a Deus é a sabedoria. Quando você teme, você busca sabedoria e Ele dá. E a partir do momento que Ele te dá sabedoria, você busca conhecimento. E quando você busca conhecimento, você busca entendimento de como aplicar aquilo que foi entregue para você. Então, que Deus abençoe você. Faça um planejamento estratégico a respeito das pessoas que você prejudicou na vida. Peça perdão. Recompense-as e siga feliz. Que Deus abençoe você. Uma boa tarde e um bom almoço. Essa live vai ficar gravada. Ouça quantas vezes forem necessárias. Me procure em box. Não tem problema.